Bem-vindo ao nosso canal e hoje vamos ajudá-lo a entender o artigo Scalable AI Safety via Doubly Efficient Debate. Resumo: o surgimento de sistemas de inteligência artificial pré-treinados com capacidades poderosas em um conjunto diverso e crescente de domínios complexos trouxe um desafio crítico para a segurança da IA, já que tarefas podem se tornar complexas demais para serem julgadas diretamente por humanos. Irving et al. Propôs um método de debate que coloca poderosos modelos de IA uns contra os outros, até que a tarefa de identificar alinhamento ou desalinhamento seja decomposta em uma subtarefa gerenciável. O potencial deste método é claro, mas o framework original pressupunha que a estratégia honesta poderia simular sistemas de IA determinísticos por um número exponencial de passos, limitando sua aplicabilidade. Neste artigo, apresentamos como superar esses desafios ao projetar um novo conjunto de protocolos de debate, onde a estratégia honesta pode sempre ter sucesso, usando uma simulação de um número polinomial de passos e ser capaz de verificar o alinhamento de sistemas de IA estocásticos, mesmo quando a estratégia desonesta utiliza muitos mais passos de simulação. Grandes modelos de linguagem têm mostrado capacidades emergentes, incluindo a habilidade de seguir instruções em linguagem natural, usar diversas ferramentas e realizar algum tipo de raciocínio abstrato e planejamento de uso geral. Até agora, o feedback humano nas saídas desses modelos tem sido usado para melhorar o alinhamento entre o comportamento dos modelos e a intenção de seus criadores. No entanto, à medida que a complexidade de tarefas escalonáveis aumenta, a capacidade de fornecer feedback humano direto para treinamento em trajetórias longas e complexas envolvendo raciocínio, planejamento e tomada de decisão é limitada. Isso leva à necessidade de novas abordagens para a supervisão escalável, onde protocolos cuidadosamente projetados envolvendo a interação entre humanos e modelos de IA são usados para fornecer feedback de alta qualidade para treinamento e supervisão de sistemas de IA complexos. Como exemplo motivador, considere o uso de um modelo de linguagem para redigir uma lei ou um contrato legal. É necessário treinar o modelo de linguagem de forma extremamente eficiente no uso de julgamentos humanos para garantir que cada parte de um documento longo seja correta, onde a correção é definida pelo julgamento humano. A teoria da complexidade, conforme exemplificada pela proposta de segurança em IA através do debate, visa possibilitar o design de métodos que permitam treinar modelos aprendidos extremamente poderosos em termos computacionais para que se comportem conforme o desejado, mesmo sendo supervisionados apenas por verificadores muito mais limitados. Por exemplo, embora nenhum jogador humano de Go possa instruir o modelo AlphaZero, Silver e Tete sobre qual jogada fazer, o modelo foi treinado para um nível super-humano através do alto desempenho, algo possível porque é computacionalmente fácil verificar qual jogador venceu ao fim de uma partida de Go. Este tipo de abordagem de treinamento requer um método escalável, de verificar se as computações produzidas realmente resolvem a tarefa pretendida e são executadas corretamente. A habilidade surpreendente de verificadores limitados computacionalmente para julgar corretamente as saídas de provadores muito mais poderosos é uma das bases da teoria da complexidade computacional, onde se destaca que qualquer cálculo de espaço polinomial e tempo potencialmente exponencial pode ser verificado por um verificador de tempo polinomial interagindo com um provador computacionalmente ilimitado, ou seja, space. Além disso, para qualquer problema cujas soluções possam ser verificadas em tempo polinomial, é possível codificar eficientemente as soluções, de modo que sua verificação só necessite a leitura de 3 bits escolhidos aleatoriamente da solução codificada, como no teorema PCE-Zafra. Aurora 8. Trabalhos recentes introduziram a noção de provas interativas duplamente eficientes, Goldwasser 15, Reingold, no contexto de delegação de cálculos. Aqui, um provador não confiável é solicitado a executar algum cálculo de tempo polinomial. E o objetivo é que um verificador de tempo linear interaja com o provador para julgar precisamente se o cálculo foi realizado corretamente. Infelizmente, todos os métodos da teoria de provas interativas para verificação altamente eficiente de provadores poderosos se aplicam apenas a tarefas com definições matemáticas precisas.
No entanto, ao treinar o modelo para seguir a intenção humana, a principal fonte de feedback disponível são julgamentos humanos sobre as saídas do modelo. Quando o acesso a uma caixa preta é permitido em cálculos, os principais teoremas sobre o poder das provas interativas são, na verdade, falsos. No entanto, o objetivo de verificar eficientemente provadores poderosos com acesso a julgamentos em caixa preta ainda pode ser alcançado exigindo que os provadores compitam entre si. Introduzimos o modelo teórico de debate duplamente eficiente, onde dois provadores de tempo polinomial competem para convencer um verificador muito mais eficiente sobre a correção de um cálculo que depende do acesso a julgamentos em caixa preta. Sob hipóteses apropriadas, qualquer cálculo de tempo polinomial pode ser verificado usando apenas um número constante de consultas à caixa preta, que representa o julgamento humano. Intuitivamente, isso mostra que, para qualquer problema cujas soluções possam ser verificadas por uma reflexão humana extremamente extensa, essas soluções também podem ser verificadas com uma quantidade constante de julgamento humano e interação com provadores concorrentes. Um requisito e limitação-chave para aplicar estes resultados em ambientes reais é que os modelos de debate devem ser capazes de produzir trilhas de raciocínio em linguagem natural, potencialmente extensas, para resolver o problema em questão. Esses teoremas abriram a porta para treinar modelos com feedback humano através do alto desempenho, pois mesmo cálculos muito complexos e extensos descritos em linguagem natural podem ser verificados consultando julgamentos humanos por apenas um único passo de tal cálculo. O texto discute a meta de treinar modelos de inteligência artificial, IA, para avaliação escalável de contratos jurídicos, analisando uma pequena quantidade de sentenças independente do comprimento do contrato. São apresentados teoremas em várias configurações para alcançar esse objetivo, começando com julgamentos humanos determinísticos e instruções explícitas em linguagem natural, seção 5, progredindo para julgamentos humanos estocásticos, e culminando com modelos que propõem soluções e argumentam sua correção em linguagem natural, seção 7. O texto menciona o formalismo do principal teorema da seção 6 no provador de teoremas Lean 4, além de relacionar o trabalho a pesquisas anteriores sobre debates em linguagem natural entre modelos de IA e protocolos de debate eficiente, onde os provadores honestos têm estratégias vencedoras implementáveis em tempo polinomial. O trabalho relaciona-se a outros na área de IA, como supervisão de modelos de linguagem com feedback humano e a segurança em IA, com propostas de supervisão direta. Discute-se também supervisão escalável com modelos alternativos e o uso de modelos de linguagem para tarefas complexas. Por fim, o texto detalha aspectos preliminares da abordagem e modelagem das computações como máquinas de Turing. Resumo: o texto fala sobre máquinas de Turing com oráculo OTMs, onde M é a máquina de Turing e é o oráculo. Na configuração com o oráculo estocástico, as respostas são variáveis aleatórias. No ambiente de modelos de linguagem de aprendizado de máquina (MIs), o oráculo representa julgamento humano ou outros feedbacks externos. Uma linguagem L é um subconjunto de cadeias de bits e uma OTM determinística decide L se M igual a x igual a 1 se e somente se x pertence a L. Já uma OTM probabilística decide L se a probabilidade de M igual a 1 é alta quando x pertence a L e baixa quando x não pertence. Em LLMs, L corresponde a problemas expressos em linguagem natural, com resposta sim ou não baseada em julgamento humano ou feedback do oráculo. Definição. 3.1 introduz o conceito de que uma linguagem L está na classe NPO se existe uma máquina de tempo polinomial M com um oráculo que verifica a existência de uma testemunha W, que atesta que X pertence a L. A definição 3.2 explica que L está na classe MAO se existe uma OTM probabilística polinomial que, com uma testemunha W adequada, responde corretamente com alta probabilidade. No contexto de LAM, problemas em NPO e MAO são aqueles em que LAM propõe um plano W e justifica em uma série de passos que sua execução resultará no resultado desejado. O debate é conceituado como uma troca de mensagens entre provers A e B e um verificador V com um oráculo comum ou e uma entrada X. Eles executam K rodadas de mensagens e, ao final, o verificador executa VO(X)AB, para dar uma saída que é 0 ou 1. O texto descreve um protocolo de debate duplamente eficaz em teoria da computação.
O protocolo é definido pela execução de máquinas de Turing oráculo ABV com limites de tempo e número de consultas ao oráculo. Se o input X está na linguagem L, o protocolo deve ter alta probabilidade de ser aceito, completude C. E se X não está em L, deve ter alta probabilidade de ser rejeitado, solide S. Em máquinas determinísticas, C é sempre 1 e S é sempre 0, o que significa que o proponente honesto sempre vence. Este protocolo permite que seja mais fácil dizer a verdade do que mentir. O texto também menciona o treinamento e inferência com debate. Os modelos são treinados para prever julgamentos humanos e ganhar o jogo de acordo com o protocolo de debate. Durante o treinamento, usa-se tanto o conhecimento pré-treinado quanto o aprendido via autoaprendizagem, mas sempre limitando as consultas ao julgamento humano. Na prática, isso torna o treinamento escalável. Já na inferência, não se usa feedback humano, mas confia-se no modelo a menos que o modelo B indique um erro. Por fim, o debate determinístico pode decidir qualquer problema resolvível em espaço limitado, com tempo quase linear no espaço usado e um número constante de consultas ao oráculo. Teorema 5.1. Se L é uma linguagem decidível por uma máquina de Turing com oráculo M, em um tempo t ao at de n, e usando o espaço S ou a S de n, existe um protocolo de debate ou T ou S log T ou 1 que decide L deterministicamente. A prova está na seção B. Ao compararmos 5.1 com provas interativas duplamente eficientes com apenas um provador, Reingold et al., demonstram que qualquer cálculo de tempo t e espaço S pode ser decidido por uma prova interativa duplamente eficiente em tempo O S square polylog t, sendo atualmente uma questão em aberto se isto pode ser melhorado para OS polylog t. Além disso, o protocolo de Reingold et al. É complexo e depende de trabalhos anteriores sobre provas interativas como o teorema do PCP, não se aplicando na presença de oráculo de caixa preta. O protocolo para o teorema 5.1 está na figura 3, seção A. A ideia básica é ter A apresentando uma configuração média suposta da computação de M de X, enquanto B decide recursivamente chamar o protocolo na primeira ou segunda metade da computação. Teorema 5.3. Para uma linguagem L decidível por uma máquina de Turing com oráculo M em tempo t igual a tn e com consultas de oráculo de comprimento L, existe um protocolo de debate com contra-interrogatório OD log t ou log O1 que decide L deterministicamente. A prova está na seção B. O protocolo para o teorema 5.3 é mostrado na figura 4, seção A. O contra-interrogatório permite um protocolo poderoso onde A apresenta a transcrição completa da computação M de X, B aponta o local de um suposto erro de A e V verifica apenas essa localização. Debate estocástico. Nessa seção, apresenta-se um protocolo de debate para qualquer linguagem L decidível por uma máquina de Turing probabilística, com acesso a um oráculo estocástico O. No contexto de LAM, o oráculo O é destinado a modelar julgamento humano e outros tipos de respostas da natureza. O oráculo O deve ser estocástico para que o modelo seja relevante na maioria dos cenários do mundo real. O acesso a um oráculo estocástico introduz a sutileza, onde mudanças na ordem de 1 sobre t na distribuição do oráculo podem resultar em uma diferença de O1 na probabilidade de saída final após um cálculo de tempo t. Para lidar com isso, é necessária uma suposição adicional de Lipschitz para a máquina M. Protocolo de debate para um oráculo estocástico, onde todas as partes têm acesso a um O, entrando com x mais 0, 1n, e uma máquina oracular probabilística com Lipschitz de constante k. Alega que P m de x igual a 1/2, e B contesta essa alegação. O debate acontece em T rodadas, seguindo ordem lexicográfica, e em cada rodada A deve declarar uma probabilidade que representa a chance do próximo bit ser 1, com base na transcrição até aquele ponto. A e B, então, participam de um protocolo de lançamento de moeda para determinar o próximo bit da computação. B pode interromper o protocolo se A não seguir as regras. Se for interrompido, um verificador, V, faz uma checagem para determinar se a distribuição proposta por A estava correta. Se o protocolo não for interrompido, V aceita o último bit declarado por A. O artigo argumenta que esse protocolo oferece economia não trivial de tempo para o verificador e na complexidade de consulta, especialmente quando K é uma constante independente de T.
No exemplo dado para o Teorema 6.2, um pesquisador que queira realizar uma meta-análise sobre o efeito da cafeína na aprendizagem de estudantes universitários deve procurar estudos relevantes e selecionar aqueles que cumprem critérios de qualidade, excluindo estudos com falhas metodológicas e focando em ensaios controlados randomizados que mensurem a performance em exames finais após pelo menos 6 semanas de intervenção. 3. Realize a análise estatística utilizando o modelo de efeitos aleatórios. 4. Avalie as fontes de heterogeneidade entre os estudos inclusos usando meta-regressão. O plano de linguagem natural acima é a máquina M no Teorema 6.2. Instruções como 2 correspondem a consultas ao oráculo do julgamento humano, ou, já que se um estudo contém um defeito claro, é uma questão de julgamento. Para executar o protocolo de debate, o modelo A é instruído a realizar o plano. Seguirá as instruções acima, listando cuidadosamente tudo que é relevante para mostrar que as instruções estão sendo seguidas corretamente. Por exemplo, texto de cada estudo para explicar por que está sendo incluído. Ao mesmo tempo, B examinará cada passo dado por A e poderá interromper se acreditar que o passo foi dado incorretamente. Para entender como o protocolo na figura 4 funciona neste caso, suponha que B interrompe quando A decide não incluir um estudo em particular no passo 2. A. O protocolo exige que A forneça uma estimativa de probabilidade de quanto é provável que um humano diga que o estudo contém um defeito metodológico claro. Suponha que A apresentou probabilidade de 3/4 de que o estudo contém um defeito. Então, quando B interrompe, a questão de se o estudo tem o defeito alegado por A será enviada para avaliadores humanos. Se a fração de avaliadores que concordam com A sobre o defeito estiver suficientemente próxima de 3/4, então A vence. Caso contrário, B vence. A formalização em Lean 4 pode ser encontrada no endereço fornecido, ats.github.com Google DeepMind Debate. O algoritmo difere da figura 1 em alguns detalhes. Por exemplo, é utilizado aleatoriedade externa em vez de ZAT mais ZBT, e as constantes são diferentes. Em caso de dúvida, confie nas constantes formalizadas. A formalização do protocolo de debate usa duas mônadas. Prob-A para distribuições de probabilidade finitamente sustentadas sobre um tipo A e Compies-A para cálculos estocásticos que podem fazer consultas a qualquer oráculo em um conjunto S. Vários oráculos são usados para rastrear a complexidade da consulta separadamente para os diferentes participantes. A sintaxe monádica é excelente para expressar algoritmos estocásticos e trabalhar com distribuições finitamente sustentadas evita a necessidade de condições laterais de integrabilidade durante as provas 7. Debate duplamente eficiente com uma testemunha. É considerada também a situação em que os debatedores podem produzir não deterministicamente uma testemunha W de tamanho polinomial para a membresia de X em uma linguagem NPO ou uma AOL. Neste caso, os debatedores honestos são requeridos a operar em tempo polinomial conforme a definição 4.1, quando adicionalmente é fornecida a testemunha W como entrada. Isso corresponde ao cenário em que uma LLAM propõe uma solução para um problema muito complexo e depois defende a correção da solução através de um argumento natural language de comprimento polinomial. Os resultados desta seção provam que, enquanto este argumento puder ser verificado através de reflexão humana extensiva, há um protocolo de debate que permite a um juiz humano verificar apenas um número constante de passos do argumento ao interagir com dois modelos competindo. Os protocolos das figuras 4 e 1 são imediatamente transpostos, onde a máquina M é o verificador polinomial do tempo para L. E tanto X quanto a testemunha W são dados como entrada. Protocolo de debate com uma testemunha por tempo. Todas as partes têm acesso a um oráculo. O entrada X deve 0, 1 e N, e o código de uma máquina de oráculo de tempo T para verificar testemunhas de uma linguagem L. Alega que X está em L, e B contesta essa alegação 1. A fornece uma testemunha W alegada para a membresia de X em L. 2. Se o oráculo O for determinístico, execute o protocolo da figura 4 com entrada XW e máquina M3. Se o oráculo O for estocástico, execute o protocolo da figura 1 com entrada XW e máquina M. Figura 2. Protocolo de debate duplamente eficiente com uma testemunha. O protocolo fornecido na figura 2 leva imediatamente aos seguintes teoremas.